Boa noite, mais uma vez. Vamos falar de fé, como sempre fazemos, né? É a nossa 24ª live transmitida no canal aqui. Canal Vamos Falar de Fé, todas as quartas-feiras, às 20h30. Estamos transmitindo aqui, direto aqui do Brasil, né? País Brasil, um dos países mais cristãos do mundo, só perde da Polônia. Né? Hoje eu reservei um assunto bastante interessante e bastante evangelizador, que é para falar sobre um livro, basicamente. E eu vou fazer o primeiro desafio para vocês. Qual foi o livro mais mencionado hoje, no dia 19 de junho de 2024, em todo o mundo? Qual foi o livro mais mencionado, o mais comentado? Eu desafio vocês a responderem essa pergunta. A resposta é muito simples. O livro mais mencionado e mais comentado hoje, em 19/6/2024, foi esse livro aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Vocês imaginem que se em cada lar, em cada igreja católica, cada igreja protestante, cada igreja pentecostal, cada igreja ortodoxa, cada igreja espírita, se falou sobre um versículo da Bíblia Sagrada, isso significa que milhões e milhões de pessoas hoje tiveram contato com a palavra, com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Portanto, com certeza é o livro mais comentado, mais estudado, mais discutido, todos os dias, no planeta Terra. É o livro mais vendido, é o livro mais difundido, e é sobre isso que nós vamos falar. Será que todas as pessoas conhecem exatamente o que contém a Bíblia Sagrada? Muitas pessoas acham que a Bíblia Sagrada é simplesmente um livro único, que fala de religião, que fala de fé, que fala de santos, que fala de personagens, que fala de Jesus. Não. O livro, a Bíblia Sagrada é muito mais do que isso. Né? E sobre isso que nós vamos explorar hoje, um pouquinho. Né? Aliás, o tema de chamada aqui é como é formada a Bíblia Sagrada, quem escreveu, qual é o seu propósito, e o propósito é extremamente fundamental para a nossa discussão, qual a datação, quais são os seus mistérios. É sobre isso que nós vamos tentar conversar sobre isso. A Bíblia Sagrada, tal qual nós conhecemos, ela é composta por um conjunto de livros. Esse conjunto de livros são vários livros e basicamente tem que fazer duas divisões aqui. A primeira divisão é o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento é toda a história da religião monoteísta antes de Jesus Cristo. E o Novo Testamento surge, então, após o Velho Testamento, 400 anos de diferença, surge a vida de Cristo e o Novo Testamento, que são escritos no primeiro século após a morte de Jesus Cristo. Então, nós estamos falando de um período bastante grande, onde esses livros que são afins do ponto de vista de conceitos e linhas teológicas, eles são amarrados ali, porque eles falam sobre a mesma coisa, né? Sobre a criação do mundo, sobre o amor de Deus, sobre um Deus único,
e a vinda de Jesus Cristo no Novo Testamento, reforçando e repactuando a fé do ser humano com Deus, com o Criador. Para os católicos, a Bíblia Sagrada é um conjunto de 73 livros. Para os protestantes e evangélicos, a Bíblia Sagrada é um conjunto de 66 livros. A Igreja Ortodoxa tem 78 livros. Né? Existe uma diferença entre as religiões cristãs, o número de livros que são considerados. E para os judeus, que é a nossa origem, o judaico-cristã, são apenas 39 livros, que são os livros que compõem o Velho Testamento para nós cristãos, e que é conhecido pelo judaísmo como o Torá. Né? O Antigo Testamento, no concílio de Jânia, esse concílio foi feito, concílio rabínico, foi feito no século II depois de Cristo, decidiu incluir Tobias, Judite, Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico no Velho Testamento. Por isso que tem essa diferença de 7 livros. Portanto, no catolicismo, incluíram-se 7 livros no Velho Testamento, ou seja, virou 73 livros, enquanto os protestantes e evangélicos consideram 66 livros e não incluíram esses livros que a Igreja Católica acabou incluindo. E o conceito da inclusão dos livros, existe um conceito que chama deuterocanônicos, ou seja, aqueles que foram inspirados por Deus. Lembrando que os livros todos foram escritos por pessoas, por seres humanos. E a Bíblia é sagrada, é chamada de sagrada, porque no seu conceito, os seres humanos foram inspirados por Deus a relatar, reportar, ensinar e documentar todos esses ensinamentos. Tá certo? Então, nesse concílio que aumentou 7 livros, 7 livros na Igreja Católica. São vários escritores, né? Hoje eu vou falar sobre isso, mas é importante que o propósito é único, ou seja, é um livro que foi escrito, um conjunto de livros que foi escrito para passar uma mensagem sobre a maior reflexão que o ser humano tem, que é a reflexão sobre por que eu estou aqui, por que eu existo e qual é a origem disso tudo que está aqui. Então, o propósito não é um propósito histórico, não é um propósito científico, não é um propósito de educação formal, mas sim de passar uma mensagem entre os homens e sua criação sobre por que eu estou aqui, o que é o bom, o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. São os grandes mistérios da vida humana. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses mistérios. Se a gente pegar e entender a Bíblia Sagrada, o Velho e o Novo Testamento, a gente vai entender o seguinte: foi escrito mais ou menos por 35 gerações humanas. Então não é um livro que foi escrito num momento só. Foi escrito durante 35 gerações. E mais ou menos por 1.500 anos. Entre o primeiro livro, que é o livro de Gênesis, e o último livro, que é o Fim dos Tempos, que é o livro de João, nós temos 1.500 anos de distância sobre todos esses escritos. Mais ou menos, na Bíblia Sagrada, nós temos 40 autores, e eles foram escritos em 3 continentes diferentes, e diferentes línguas: grego, hebraico, arameuco e assim por diante. Então, foi escrito em lugares diferentes,
pessoas diferentes, tempos diferentes, e todos têm um certo alinhamento, né? Um alinhamento. Existe uma convergência. Mesmo no Novo Testamento, se a gente pegar Mateus, Lucas, Marcos e João, nós vamos ver que não é 100% bate o que está escrito lá, entre eles. Mesmo porque, se a gente lembrar, João e Mateus viveram com Jesus, né? E Lucas e Marcos não. Lucas era um médico, seguidor de Paulo, e Marcos era um seguidor de Pedro. Então, nem sempre, em 100% dos momentos, os apóstolos estavam com Jesus Cristo. Portanto, as histórias são relativizadas em relação ao que cada um conseguiu viver junto com o Jesus Cristo. Por isso que não existe uma convergência de 100% bíblica nas mensagens. Você encontra passagens, por exemplo, em Mateus, que você não acha em João, por exemplo. Então, existe uma diferença ali de como se relatar isso, né? A gente vai pegar também sobre os autores do Velho Testamento, né? Por exemplo, Moisés era um líder, né? Moisés era um líder, foi o primeiro que escreveu Gênesis ali para frente. Depois tem Amós, Pedro pescador, né? A gente tem Lucas, que era médico, Davi, Salomão, que escreveram ali os Salmos de Davi, né? São muito conhecidos, que eram reis, né? Paulo era um rabino, né? Era um filósofo. Depois tem Esdras, Neemias, que é funcionário público. Então, diferentes formações daqueles que escreveram dos 40 autores da Bíblia Sagrada. E assim foi feito, né? Os estilos literários, para as pessoas que gostam dos estilos literários, a gente encontra na Bíblia Sagrada crônicas, genealogia, tem partes da Bíblia que fica falando que João era filho de Maria, que era filho de Ciclano, que era filho de Beltrano, que é para mostrar a árvore da história, de como esses personagens viveram e cresceram e foram herdados de gerações, que dá uma certa credibilidade, né, para todos os escritos da Bíblia Sagrada. Poesia, por exemplo, os Salmos, né, de Davi, são poesias puras, né? Então, muitas das músicas, por exemplo, que se cantam nas igrejas católicas, evangélicas, etc., são muito baseadas nos Salmos, né, de Davi. Históricos, né, que faz narrativas de situações, etc., mas não fala o ano exato, né, porque o objetivo da Bíblia não é ser um livro de história. Profecias, né, palavras proféticas de personagens importantíssimos que falavam sobre o futuro, que são grandes mistérios da Bíblia. Se você pegar os principais que eu, pelo menos da minha preferência, se você pegar, por exemplo, Daniel, né, que ele lia todo o futuro do rei da Babilônia, o que iria acontecer no futuro, né? Que o rei da Babilônia chamou todos os sábios, né, da Babilônia e falou: eu tive um sonho essa noite e eu quero que vocês definam o que aconteceu. Todos eles falaram assim, mas conta o sonho, daí a gente escreve, interpreta. Ele falou, não, quero que vocês saibam qual foi o sonho. E aí Daniel foi chamado lá e ele contou sobre o sonho e sobre o significado daquele rei da Babilônia, né? Nabucodonosor. Então, vários livros proféticos, como o de João, por exemplo, Isaías 9, por exemplo, ele cita o nascimento de Jesus Cristo. É do Velho Testamento, mencionando que depois de tantos anos nasceria o Messias lá em Nazaré e que seria o Messias, né? Que traria a palavra nova. Na verdade, essa palavra de Isaías ocorreu 700 anos antes de Cristo. Então, os livros são divididos desta forma. É muito importante a gente entender o Torá dos judeus e os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. O
que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esse é um período bastante importante da história monoteísta, porque o primeiro livro de Gênesis é a base de toda a cultura cristã, de toda a cultura de que alguém acredita em Deus, porque fala sobre a criação do mundo. Então, Gênesis é o primeiro livro. Depois vem Êxodo, quando eles saem do Egito e peregrinam por 40 anos no deserto até chegar à Terra Prometida. Depois Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois tem as épocas do que os judeus, antes de ter os reis, né, e etc., eles têm lá os sacerdotes que conduzem o povo e tal. Então conta toda essa história. Esses 5 primeiros livros, chamado de Pentateucos, é a base da religião judaica e a base da nossa religião cristã. A partir daí, se você falar que alguma passagem bíblica do Novo Testamento Jesus negou os ensinamentos do Pentateuco, isso não é verdade. Jesus foi fiel aos ensinamentos e, inclusive, ele com 7 anos de idade, ele lia as escrituras do Torá. Importantíssimos. A gente tem alguns livros que são 17 livros proféticos. E algum deles aqui eu vou mencionar, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. São livros muito importantes da gente entender as histórias desses profetas, que de alguma forma botaram luz ao que seria o futuro, né? E a gente tem livros proféticos como Jó. Temos um livro profético que chama-se, que é o último livro, é o livro de João, que fala sobre o Apocalipse, que é o fim dos tempos, né? Que é bastante polêmico esse tema aqui todo. Então, basicamente é isso que nós estamos falando, nessa visão. O Novo Testamento, como eu falei, tem como base principalmente os 4 livros dos apóstolos, Mateus e João, e dos seguidores de Paulo e seguidor de Pedro, que foram Lucas e Marcos. Então, esses testamentos foram muito importantes. Esses evangelhos são chamados dos evangelhos do Novo Tempo. E o livro profético o apóstolo João escreveu um livro específico sobre o Apocalipse. E o estudo do fim do mundo, o fim da civilização, é chamado de escatologia. Escatologia. É um assunto bastante complexo que fala como será o final do mundo, da civilização humana. Muito místico, como João era. Então, João era um dos apóstolos que mais via na figura de Jesus Cristo, uma figura divina, uma figura muito especial. Os demais, a única figura que a gente vê muito mais divina na Bíblia Sagrada, incluindo o Novo Testamento, é Jesus Cristo. Os demais são os discípulos, apóstolos e outras pessoas. Até outro dia me perguntaram, mas escreveram São Mateus, né? Não, é São Mateus. São Mateus é alguma religião que deu o nome de São. Mas Mateus é Mateus. Mateus era um discípulo, um publicano, que cobrava impostos, foi chamado por Jesus para segui-lo. Né? E lembrando a diferença entre apóstolo e discípulo, apóstolo é aquele que levou a missão da palavra de Jesus Cristo para frente. E o discípulo eram os seguidores de Jesus. Até que eu estava conversando aqui com a minha esposa hoje e falei para ela assim, eu acho que Judas não foi um apóstolo. Judas foi um discípulo. Ele seguiu Jesus. Mas ele não foi um missionário. Ele não levou a palavra de Jesus para frente e não evangelizou ninguém. Né? Então, é só a pequena diferença semântica das palavras. Então, o livro, a Bíblia Sagrada é um livro muito complexo, difícil de ser entendido, mas eu tenho certeza que existem milhares e milhares, ou talvez milhões de pessoas
tentando ajudar a entender esse livro. Todos os dias. Vamos pegar, por exemplo, esse canal aqui. Esse canal aqui do YouTube aqui, que eu criei aqui há pouco tempo, né? São 24 semanas. Eu já falei mais ou menos, teve mais ou menos 3.000 visualizações, que não é praticamente nada no YouTube. Hoje o cara põe uma dancinha lá, tem milhões de visualizações. Mas aqui falando para as pessoas mais próximas a mim, né, as pessoas que me conhecem, principalmente, é esse o objetivo, sempre foi esse o objetivo. Eu tive mais ou menos umas 3.000 visualizações das 23 lives anteriores. Né? Se a gente pegar 3.000 visualizações em cada vídeo de 30 minutos, nós estamos falando de 1.500 horas falando da palavra de Deus. Isso não é pouco. Eu desafio. Quais livros têm essa abrangência e têm esse alcance? A gente tem que respeitar muito, estudar, porque alguma coisa existe para que isso tenha existido há 3.500 anos e ainda ser estudado, usado como um guia, usado como uma base moral, uma base de sociedade. Existe realmente um fundamento bastante profundo. Não é? Então, até para aqueles que nunca leram a Bíblia, não têm dificuldade de ler, e não têm religião, e não querem seguir, eu falo assim, às vezes você é cristão também. Sabe por quê? Porque você vive na sua família, você faz caridade, você tem o seu conceito de família, de filho honrar o pai e a mãe, de amor ao próximo, de não matar, de não roubar. Usa muitas expressões cristãs e nem se toca o que está fazendo. Então, realmente, é um tema bastante interessante e importante para a gente buscar. Para finalizar, eu estou aqui eu chamo de Manual de Sobrevivência. É o nome que eu dei para isso aqui. Bíblia Sagrada. Vocês viram ali que está escrito aqui, ó, letras esta grande. Né? Dá para entender por quê, né? Letra esta grande é para o cara não enxerga direito mesmo. Eu vou pegar só o comecinho aqui de Gênesis, escrito por Moisés. Nós estamos falando 3.500 anos antes de hoje. E ele fala o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele fala: disse Deus, e haja luz, e houve luz. Ele não fez a luz. Ele disse para a luz existir. Ou seja, ele falou, foi pela palavra que ele criou. Foi pela palavra, disse Deus. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre luz e trevas. Ele viu que a luz era boa. Ou seja, ele se felicitou, ficou feliz por existir a luz. Chamou Deus a luz dia e a noite de trevas, e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Ele disse, outra vez, pela palavra. Haja firmamento e separação entre as águas. Nós estamos falando mais ou menos entre a atmosfera, né? E o mar, né? Então, a criação da atmosfera, que torna uma proteção para a terra, né? Para a vida humana. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E chamou Deus ao firmamento céus,
houve tarde de manhã, foi o segundo dia. Disse também disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Ele disse, ou seja, nós estamos falando dos primeiros versículos aqui. Falei 4, 5 versículos aqui, de Gênesis. E nisso já tem muito mistério. Não é? Ele criou pela palavra. O livro, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Então, a palavra está posta para que nós conseguimos nos transformar, melhorar, aprender, multiplicar o ensinamento para que a gente faça esse mundo melhor. Veja bem, eu não falei quase nada. No livro de Gênesis eu falei 5 versículos. Tem muito mistério aí. E uma coisa que foi escrita há 3.500 anos dessa hora que nós estamos conversando. Como tem tanto conhecimento sobre o criacionismo, sobre geologia, sobre botânica, sobre biologia, no livro de Gênesis, há 3.500 anos. Vale a nossa reflexão. Vamos manter nossa fé. Graça e paz. Até a próxima reunião, na próxima quarta-feira. Um grande abraço.